Ao vivo de novo. Conseguimos. Desculpem. Boa noite, bem-vindos. A gente vai tentar de novo. Falha a nossa live. Voltamos. Vivo, vocês me ouvem, me escutam. Voltamos. Olha, eu até mudei de lugar porque eu fiquei com medo. Eu falei para você, viu com essa coisa da live do Instagram? Ai, mas vamos lá. Vamos tentar começar de novo. Tá. Você estava comentando, eu te perguntei, né, sobre a sua infância, o seu começo musical. E aí você falou que não conseguia precisar uma data, porque você cresceu rodeada por músicas. A sua mãe era pianista. Minha mãe não era pianista, minha mãe era professora de piano. Ela Hum, uma professora, aquela pessoa que tem o dom do ensinar. E, bom, aí ela tinha essa leva enorme de alunos, enfim, todos, muita criançada mesmo entrando, e eu ia muito nas brechas no piano, e aí ela ia sentindo assim que, nossa, essa menina, ela tá precisando de aula, de atenção, né? E eu tinha uma coisa assim muito forte mesmo, né? Que eu queria tocar, não queria parar de tocar, tipo como é hoje mesmo, né? Até hoje é mais ou menos assim. você diz E criança, aí, mas era criança assim, com 3, 4 anos, criança é, maiorzinha. criancinha, 4 anos mesmo, assim, pequenininha. E, bom, a partir daí, ela me colocou na aula de piano, e aí a professora, em 2 anos, falou: não, vamos passar ela para a escola de música. Eu morava em Piracicaba. Em Piracicaba, tem uma escola muito, muito incrível, assim, de música, né, que foi fundada pelo Ernest Mali. E daí eu fui lá para lá, aí sim, por volta de uns 10 anos. E aí lá fiz muita aula de piano, de história da música, percepção, prática de orquestra, prática de coral. Assim, eu posso dizer que eu saí assim uma musicista já, assim, antes até da faculdade, assim, eu já tinha uma formação muito relevante, já tocava apresentações, acompanhava instrumentistas. Eu já me considerava pianistas, né? Delícia. Eu tinha essa sensação de que eu já tocava. E aí foi, enfim, acho que não sei se eu respondi sua pergunta, eu posso ir prosseguir, Sim. mas Aham. Nessa época, você comentou, né, que já tocava, que você já tinha uma já. formação sólida. O repertório que você transitava no piano era exclusivamente erudito? Como que era, assim? Tinha essa diferenciação ou não? Não, Você tocava também popular? sim, eu era, não, a formação foi toda de música clássica, né? E um pouco naquele esquema assim de conservatório, de que tinha que fazer uma sonata, um estudo, uma peça brasileira, uma peça romântica, uma peça moderna. Essas coisas já faziam parte assim da minha realidade quando eu estava lá na escola de música. Mas eu sempre gostei de tentar tirar música de ouvido. Isso é uma coisa que eu fazia meio espontaneamente. E eu improvisava, assim, quando eu era. Antes de eu entrar na escola, depois eu perdi um pouco essa prática, muito porque eu fiquei muito focada no conteúdo da escola, do que eu tinha que fazer, do que, né, tinha muita coisa que eu tinha que participar e que eu gostava, eu queria muito, né? Eu não só tinha aqui, mas eu queria muito fazer parte daquele mundo de música ali que se apresentava para mim. Mas eu sempre tinha também esse outro canal que eu gostava de inventar umas músicas no piano. Então, às vezes eu ficava tocando qualquer coisa, ficava horas ali. Então, eu tinha um pouco isso também, tenho isso um pouco também, de ter de um instrumento ser realmente um veículo de expressão, né? Isso Uhum. foi sempre muito forte para mim.
Então, desde essa época, assim, você já tinha meio que como decisão que o caminho era a música. Eu tinha. Eu sei que é estranho. E assim, em outras pessoas, as pessoas têm dúvidas se vão fazer, se vão. Eu queria muito, já. Eu sabia que era isso, assim. Eu não sabia se eu ia conseguir ser pianista, o quanto que eu ia conseguir, enfim, todas as questões práticas da vida, né? De pagar um aluguel, né? Eu tinha muito essa insegurança, mas em relação à vocação, eu tinha muita certeza que era isso, assim, não tinha. Eu tinha outros interesses, eu tenho outros interesses, né? Eu ficava imaginando que, por exemplo, eu gostava muito de matemática, eu fiz Olimpíada de Matemática. Também essa coisa da competição, né? Ia um pouco para aí. Uhum. Mas a música era a coisa mais confortável para mim. O que era mais fácil para mim era o piano. O resto era. Tinha interesse, eu tenho interesse, sou uma pessoa muito curiosa, mas para mim a música ela ia mais de encontro com a minha essência mesmo. Uhum. E aí, então, a faculdade foi, assim, um caminho simples a se trilhar. Mais ou, Você mais ou mais menos, ou menos. você é bacharel em piano pela USP, né? Sim, eu me formei pela USP. Não, para mim era natural fazer a faculdade de música, mas na faculdade de música foi um desafiador porque o ambiente não era tão rico quanto o de Piracicaba nesse sentido assim da escola. A escola realmente tinha muita coisa, tinha muitos grupos, muitos concertos, assim. Então eu tive que me achar em São Paulo, teve toda essa outra questão, né? E de você fazer um curso superior, que, né? A gente sabe como é que é. Quando você chega com uma expectativa de uma coisa e outra coisa se apresenta completamente outra. Então, se apresentou ali o meio acadêmico para mim, né? Que era uma coisa um pouco mais desafiadora. Mas eu fui fazendo e eu ficava assim na faculdade meio assim, mas eu quero ser pianista, mas parece que esse curso não tá me fazendo muito ser pianista. Então eu ficava fazendo a coisa do piano assim, muito forte. Eu ficava ainda tentando priorizar o piano entre todas as disciplinas, que hoje eu já nem faço mais tanto isso, mas naquela época sim, né? Naquela época era instrumento, queria tocar, queria tocar. E, enfim, eu fazia aula com o Gilberto Tinetti, aí eu fazia aula também com a Marisa Lacorte, particular. E aí, até um determinado ponto que o Tinetti se aposentou, o Eduardo Monteiro entrou na USP e eu fui ter aula com ele. E aí, para mim, foi um momento assim que ele trazia muita informação nova. Então, eu falei para a Marisa que eu não ia conseguir continuar com as duas orientações. Mas, assim, os três foram professores muito importantes para mim nesse período da graduação. E, posteriormente, o Eduardo foi meu orientador de mestrado, foi também, assim, professor que eu tive mais tempo de aula de piano, acho que em toda a minha vida. Então, foi uma orientação que permaneceu mais comigo. Mas eu tenho, né, a gente sabe que esse período aí dos 18 até os 22 é um período muito importante de formação musical. Então, esse período foram esses três pianistas que são muito diferentes e que foi muito bom. Eu queria que você aproveitasse e comentasse isso, né? Porque às vezes a gente acha que é um professor e ele é o certo para o resto da vida, amém, salve. E eu queria que você comentasse como foi essa relação e essa construção sua como pianista, tendo esses três pilares, vamos chamar assim, essas três referências. Como Olha, que você vê isso? e teve também minha professora da Alemanha, né? Que depois eu fiquei, estudei com ela 2 anos ali, que foi um período que eu fiquei muito focada. Olha, para mim, é interessante essa sua pergunta, é um pouco difícil de responder. Mas, assim, para mim o que aconteceu não foi nunca uma coisa pré-concebida de agora eu vou estudar com ele, agora eu vou estudar. Foi uma sensação de. Era sempre uma sensação de esgotamento, no sentido assim de que quando eu chegava na aula e sabia o que eu tinha que ter feito, sabe? Não era uma coisa de eu receber uma nova informação. Então, veja, eu fiquei com o professor Gilberto Netti por volta de 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio. E mais do que isso, para mim, depois eu ainda fui para tocar para ele, ia tocar para ele às vezes na casa dele, algum repertório que eu achava que era o repertório que ele sabia mais, então tinha esse vínculo com ele.
Como eu vejo. Então, depois, enfim, Marisa era um outro tipo de orientação, que é uma coisa assim, mais da filosofia da música, do artista, que é uma coisa muito importante, que também eu carrego comigo até hoje. E Eduardo, mais um professor assim, que é aquele professor que ele vai te deixar para tocar, você pode tocar em qualquer lugar, que vai estar impecável, assim. Então, e uma visão um pouco mais assim perfeccionista, talvez, por assim dizer, mas assim, mas também tem a coisa muito da música, né? O Eduardo é muito musical a maneira como ele ensina. Então, assim, para mim foram esses encontros que foram acontecendo mesmo, né? Que eu tava muito em busca, eu sou muito em busca de música. E tiveram esses encontros que foram maravilhosos e que são ensinamentos que a gente vai levando pela vida, né? E que a gente vai aplicando em diferentes momentos, né, da vida. Eu hoje, como professora, eu vejo assim que óbvio que eu não sei tudo, mas longe disso, longe disso. Mas eu acho que, assim, eu sinto que o professor, ele é uma bússola, é uma direção, ele te dá um norte, né? Você tá ali com aquele bando de informação, ele vai te orientando, né? E ainda mais hoje, né? O professor, ele não te ensina, ele te mostra caminhos, ele te abre horizontes, né? Eu acho que é mais... E às vezes te segura. Desculpa te cortar. Eu sinto que às vezes o professor, e lembrando das aulas, e a gente chega lá, da Unirio, da extensão, não que ele te segura num sentido ruim, mas ele fala, calma, ainda não pensa nisso, vamos continuar aqui, depois a gente vai para lá, vai, continua por aqui. Então é bem isso que você está falando mesmo, né? Essa direção. Hoje tem tanta informação que às vezes você começa a ficar até meio zonzo, né? Para onde olhar, que repertório estudar, o que fazer. Exato. Eu acho super interessante você comentar isso do trabalho do professor, E uma principalmente hoje em dia. Isso, exato. Então, eu acho que são essas duas coisas, principalmente. Essa coisa de você abrir os horizontes e falar, ó, tem isso, tem aquilo, você apresentar as opções. E uma outra coisa que é muito importante e que eu acho que os meus professores todos fizeram comigo de uma maneira muito, muito bacana, é de você fazer o aluno se conhecer, saber o que ele quer com a música. Quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, o que pode ser trabalhado, o que ali você tem que realmente ficar um pouco, o que não, o que é uma potencialidade sua, uma coisa que você, pô, bacana, isso aqui eu já tenho natural, né? Então, eu acho que você saber fazer o outro se perceber é uma coisa muito maravilhosa e que eu tenho o maior prazer em fazer, de verdade. E quando eu era aluna, assim, eu meio que me considero aluna até hoje, mas assim, quando eu era estudante, né, quando eu estava ali realmente nos anos de estudo, isso era uma coisa que me maravilhava, quando eu descobria que eu era capaz de fazer alguma coisa, ou que eu ainda não conseguia fazer, mas então como é que eu vou fazer aquilo? Enfim, eu acho que é por aí, é da gente ir se conhecendo e se descobrindo, né? Acho que é por aí. Você acha que o trabalho de um pianista, de um músico em geral, não é só no instrumento, então tem sempre essa autodescoberta o tempo todo. Ah, eu acho que sim. E você Eu acha acho que isso é fundamental, se conhecer, se descobrir. Assim, para mim porque assim, para mim é essa coisa da música como expressão. Então, sabe, se eu tô insegura, eu fico, por que que eu tô insegura? Será que eu estudei isso direito? Não estudei? Pô, estudei isso direito, por que que eu tô insegura? Assim, é um trabalho, é uma área que ela te coloca muito em contato com você mesmo. Então, você tem que estar de bem com você mesmo, assim, né? Senão vira uma tortura. Mas são caminhos diferentes. Tem gente que vai fazer um caminho assim mais intelectual na música, que não que isso não seja intelectual, mas assim mais racional e que eu acho maravilhoso também. A gente tem que saber fazer esse caminho também, né? Então é isso, a razão e a emoção e o instrumento, que é o instrumento então, que vai ser o canal da onde você vai começar a colocar ali o seu conhecimento. Então, esse instrumento, esse conhecimento, você também tem que conhecer,
dedilhado, tem que conhecer oitavas, você tem que saber, né, escalas, arpejos ali, tem que saber o seu instrumento, mas não é só isso, se você souber muito bem tocar escalas e arpejos, ainda assim talvez você não toque muito música. Então, entende os objetivos? Tem objetivos, né? Que a gente tem que, enfim, estar De em... colocar no caminho. O objetivo não pode ser só técnica, né? Ela vai nos auxiliar. É, a escala, arpejo é ok. O meu não é. Pode tudo, sabe? Pode tudo. Pode ser só técnica, pode ser só repertório erudito, pode ser só improvisação, pode ser tudo misturado, pode tudo. Mas tem que saber conduzir, né? Saber esse equilíbrio e saber o que você quer, né? Importante a gente saber o que a gente quer. É super interessante você colocar isso, porque eu estava fazendo um paralelo. Você comentou, né, que você queria ser pianista, que você pensava no instrumento. E aí tem todo esse lado que eu vejo um pouco mais filosófico, né? Pessoal também, de se autodescobrir, de pensar a música, de pensar a interpretação. Isso veio com o seu mestrado em musicologia ou já era algo natural seu? Você sempre que você trabalhava no piano, que você estudava, você pensava nessas questões? Ou isso se desenvolveu durante a sua graduação e depois no mestrado? Eu acho que o mestrado ele me trouxe para um lugar de mais amadurecimento destas questões. Eu super me vejo antes e depois do mestrado, porque foi um momento que eu parei assim, que eu parei para pensar no que eu estava fazendo. Como eu tinha que botar tudo no papel, eu tinha que pensar muito bem o que eu ia colocar lá. Então, eu sinto que eu amadureci bastante, mas eu acho que essas questões sempre estiveram comigo e elas vão ficando mais claras ao longo do estudo. Então, o estudo do piano, ele é um estudo completo, ele te dá tanto capacidade de resolver coisas físicas, quanto intelectuais, quanto emocionais. Então, é uma possibilidade maravilhosa que a gente tem com a música, né? É legal que a gente explore todas elas, se quiser, né? Mas para mim sempre foi muito importante, né? Eu, ascendente peixes, eu sou sempre tem uma coisa, tem a emoção lá que ela vai para cima, vai para baixo. Então, enfim, acho que é mais isso, assim. Eu me vejo muito nesse lugar, assim, de, de ser um veículo de comunicação e a partir disso como comunicar melhor. E aí sim, vamos ler partitura, como é que é? O que esse tema quer dizer? O que quer dizer nesse contexto? O que quer dizer? O que esse pianista fez? O que o outro fez de diferente? Qual é essa tradição? O que esse professor me falou? O que esse outro me falou? Qual a conclusão que eu chego? Tem muitas coisas, né, na orientação pianística. E eu acho que é realmente o tempo é que vai trazendo essa essa percepção de, para mim vai ser isso, sabe? Eu acho que é mais, para mim é mais esse é o tempo. Eu tô sentindo que antes eu tinha muita ansiedade, ai, já queria saber, já queria tocar, já queria tudo. Calma, é isso. Eu achei super interessante essas colocações, porque o Rafael dos Santos, na live que eu fiz com ele recomendou um livro que comenta exatamente muito disso, assim, do autoconhecimento do pianista, a relação dele com a música, que a gente, que é uma via de mão dupla. A música muda com a gente e a gente muda com a música. O estudo interfere no modo como a gente vive, da mesma maneira que o modo que a gente vive interfere no estudo. Então, tudo meio ligado, entrelaçado. Acho super interessante isso, esse seu depoimento pessoal, né? Essa sua visão de como é a música para você e a sua relação com ela. Todo esse olhar que você tem, né? Não só técnico, teórico,
mas também interpretativo, filosófico, seu, pessoal também, acho super válido. Você, do mestrado, você embarcou para fora do Brasil? Foi antes que você foi estudar na Alemanha? Como Não, que foi, foi? na Alemanha foi antes, foi na verdade foi entre a graduação e o mestrado. Aí eu fiquei na Alemanha Uou. 2 anos estudando em Berlim, que foi maravilhoso também, foi um período incrível. E depois de Berlim eu voltei, acabei, meu plano era ficar na Europa, mas acabei vindo para o Brasil para passar um tempo, comecei a trabalhar e aí eu tive essa ideia. Comecei a fazer aulas de piano com o Eduardo novamente, Eduardo Monteiro, e eu comecei a achar que era aquilo naquele momento. Eu falei, acho que eu quero estudar com ele assim com essa cabeça mais madura, né? De eu ter voltado da Alemanha, já né, com uma outra bagagem. E daí ganhei uma bolsa da CAPES para fazer mestrado e fiz mestrado com ele na USP, que é um mestrado em musicologia, as pessoas consideram mais teórico, mas assim, foi um mestrado que eu toquei muito piano e para escrever ali as coisas que eu escrevi, até está disponível inclusive na internet, foi necessário muito estudo no instrumento. Olha que E interessante, porque eu tive experiência com outras pessoas, né, não minha pessoal, mas que comentavam exatamente o contrário. Por ser musicologia, acabava se afastando um pouco mais do instrumento para ler mais, escrever mais. Você pode falar um pouco mais disso, dessa sua experiência, tocando e escrevendo em musicologia? sim, bom, na verdade, na época eu estava estudando a Sonata Opus 110 de Beethoven. E estava assim, começando a explorar esse outro Beethoven que eu conhecia muito pouco. E aí até partiu um pouco do próprio Eduardo, falou, por que você não faz então um estudo, né, no seu mestrado sobre essa sonata? Tem vários livros, e aí eu comecei a, enfim, entrar em contato com essa área da performance historicamente orientada, com tratados enfim, que tem vários, e a cada vez mais, vai passando o tempo, tem mais coisas para disponíveis. E, enfim, comecei a ler e comecei a refletir muito sobre o que eu estava lendo, né? Eram tratados que falavam muito sobre a escrita, sobre parâmetros de dinâmica, parâmetros de tempo, de articulação, de pedalização, e da época se tinha pedal, e como é que eram os instrumentos, e como é que Beethoven estava pensando naquela música, como é que era o piano do Beethoven, enfim, todas essas coisas que eu nunca tinha parado para pensar, essa que é a grande verdade, né? Eu não sabia nada daquilo. Então, assim, coisas básicas, o piano do Beethoven era assim. Enfim, hoje até o pessoal já vem para a graduação sabendo, mas eu não sabia. Então foi bom, quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando nisso. E aí eu ia para o piano diferente. Eu senti que depois que eu lia e eu sabia essas informações, eu ia diferente. Eu sentava com uma outra abordagem. E assim foi, né? Através dessas leituras, eu acho que eu fui progredindo na minha maneira de abordar, sobretudo o período clássico. E acho que foi meio por aí, assim. Então, o difícil foi ter que botar tudo isso pro papel. Então, isso também foi um desafio, mas também aprendi pra caramba, foi muito bom. Porque quando você coloca em palavras, é porque você realmente tomou aquela decisão, pelo menos naquele momento, né? Então, foi Uhum. interessante, assim, esse processo de amadurecimento através da reflexão, e através da reflexão a gente chega no instrumento. E é uma coisa, né, Luanda, que se você for parar para pensar, que a gente ouve muito dos pianistas mais antigos, né? Todos, Rubinstein, Horowitz, todos eles sempre dizem muito sobre leitura, sobre exposições, sobre a gente estar expandindo assim a nossa o nosso conhecimento além só do conhecimento musical, né? E eu sinto exatamente isso. Eu sinto que quanto mais eu expando para outras artes, para outras coisas, para outros lugares, eu volto para o piano com mais riqueza de mensagem, de compreensão.
de associação. Então para mim, o mestrado foi mais ou menos, foi muito isso que eu fiz, né? Além de eu, enfim, me atualizar, porque eu estava, muita coisa eu não sabia mesmo, muita coisa básica eu não sabia. E eu me atualizei e consegui ali subir uns degrauzinhos, eu senti que o meu piano ganhou também com isso. Então eu não acredito muito nessa coisa assim, a não ser que você vai estudar um tema que você realmente não gosta e que não tem nada a ver com o que você quer fazer da vida. Aí eu acho que deve ser muito maçante. Mas em geral, estudar é bom, né? Estudar te abre portas, te abre horizontes, te desenvolve coisas. Eu gosto muito de estudar. Eu gosto de. Eu não sou aquela pessoa assim que vai que lê muito, mas assim, eu sempre tô lendo uma coisinha aqui, lê uma coisinha ali. Eu tô sempre envolvida com alguma reflexão. Agora a era dos podcasts, eu adoro ouvir também. Fico lavando louça ouvindo podcast, adoro. É isso. Que interessante! Nossa, super gostoso. É bom, assim, eu acho fundamental vocês, pianistas, né, da entrevista, compartilharem essas informações, porque ainda existe o mito de que o pianista fica no piano horas e Ele horas fica, e horas, aquela coisa. isso não é mentira, não. Pergunta para os meus vizinhos. Fica, mas não é só isso, não Sim, é? Assim, tem essa outra questão, né, de vivência, de percepção. Eu sei que você tá. Tem, claro, a dedicação ao instrumento, é preciso, mas não é só isso. Tem gente que ainda acha que é só isso, que é só sentar e ficar ali por muitas horas que vai resolver. E às vezes conhecer o período vai ajudar na interpretação, claro, vai ajudar a fazer você pensar de outra forma. claro, claro. A gente precisa conhecer o que a gente está fazendo, né? E eu acho que a gente. É importante a gente saber as coisas, saber aquela música, de onde ela vem, por que que as pessoas estavam tocando aquilo. Por que que você acha isso bonito hoje? Por que que te emociona? Por quê? O que que tem ali? Né? O que que tem ali? É importante a gente responder essas. Não nem que seja de uma forma não objetiva, mas é importante a gente, né? Se fazer essas perguntas, não precisa responder, tem pergunta que não tem resposta, mas a pergunta é importante que ela exista, né? Pelo menos. Sim, porque nos leva a essa reflexão, né? Ah, sim. E é bom, assim, eu acho que tem uma coisa que esgota essa coisa da repetição, né? Lógico que a gente tem que repetir e, né, se meus alunos estiverem vendo, repita como metrônomo. Mas, assim, além disso, é importante sentir, pô, esgotou aqui. Esgotou. O que que eu vou fazer agora? Vou ler ou vou ouvir alguma coisa desse compositor que eu não conheço nada, só toco essa peça, né? Isso aí é muito comum também, né? Quero tocar a sonata de Beethoven, mas nunca ouvi nenhuma sinfonia. Tá na hora. É bom, né? É bom, é bom. Ajuda a entender o que você está fazendo e não só isso, né? Acho que se a gente quer fazer parte do mundo musical, essas coisas elas trazem essa vontade aí enfim. Eu sou animada, né? Você sabe, né, Luana? Sim, adoro, é sensacional. Aproveitando, vamos sair do mestrado. Você foi para Paris antes do seu doutorado? Foi entre o mestrado e o doutorado? Como que foi? Eu fui para Paris, na realidade, fazer um festival de música de câmara, que foi um curso intensivo de música de câmara, que durou um mês e meio, assim, mais ou menos. E foi depois do mestrado, ou foi durante o mestrado, sabe que agora eu não sei? Mas foi ali morava em São Paulo. Não, foi antes foi no meio do mestrado. Então eu estava lá fazendo mestrado, mas enfim, tirei uma brecha e eu fui aprovada nesse curso e fui fazer. E foi maravilhoso também, foi um curso incrível, que foi um curso assim de também de encontro com pessoas, com repertório, com outra abordagem de aprendizado, né? Quando a gente vai para festival, a gente tem essa oportunidade de poder
né, olhar um pouquinho como é que é uma outra abordagem desse, embora não seja o professor principal. Foi muito bacana, foi muito bom. Aproveitei muito. E como você disse, foi de música de câmara. Foi. Então você tocou com outras pessoas também. Eu só assim, eu também toquei solo, também tive algumas aulas de piano, mas o foco do curso é piano e cordas. Então, eu tinha um grupo que a gente fez o quarteto de Fauré, em dó menor. Esse era a nossa peça. Aí tinha um outro grupo que eu fiz sonata de Schumann, outro grupo foi, não tô lembrando agora. Acho que teve algumas canções que eu fiz também. E aí tinha uma aula que a gente fazia que era de harmonia para pianistas com a professora do Conservatório de Paris, a Isabelle Duras, que foi também incrível. E era mais isso, assim. Então a gente ficava ensaiando os grupos e aí tocando para diferentes professores. Então por isso que a gente tinha um grupo, que era o que a gente estava fazendo, né? Porque aí a partir do grupo você ouvia as outras abordagens. É como fazer uma masterclass de piano com vários professores, mas aí você tem o seu grupo. E Uhum. foi muito bom, foi bem interessante. E nesse curso eu conheci a Diana Liget, que é uma cellista, uma professora fantástica. Depois ela veio para Campos do Jordão, a gente se encontrou. E eu lembro até hoje das aulas dela que ela falava para mim: você é o baixo do ensemble, não tem cello, cello tá fazendo linha, você sabe essas coisas assim óbvias, né? Nossa, é verdade. Foi muito bom, foi muito importante ter feito também. Que interessante. São coisas que marcam, né? E Pô, ficam ecoando para sempre na nossa cabeça. fica cada vez mais. Isso que é bom, né? Porque você tá ali com o instrumento, relembrando de todas essas sugestões, de tudo isso, acaba marcando tanto você e depois, né, você como professor acaba transferindo isso para os seus alunos, né? Com certeza eles têm muito da sua voz aí na cabeça, né? Coitados, né? Ou não. Coitados, enfim. Eu sempre me surpreendo, porque às vezes eles vêm e falam: você falou isso aquele dia. Eu falei, sério? Ai, meu Deus. Às vezes a gente sai, né? Mas sim, eu acho. E marca mais para o aluno do que para você ali na hora do momento, né? Sim, e Que é é aquela coisa, cada um ouve também de uma maneira. Eu estou dizendo uma coisa e a pessoa ouve uma outra coisa. É difícil, né? Uma comunicação complexa, mas você vai tentando, né? Às vezes dá certo. o seu doutorado na Unirio foi logo em seguida do mestrado? Como que foi? Como que foi a sua decisão, assim, doutorado? Bom, foi bem depois. Eu terminei o mestrado em 2009. E aí eu tava, não, chega, agora eu tô querendo botar em prática essas coisas, estudei muito, quero tocar, quero tocar, quero tocar. E aí logo depois, assim, um mês depois, eu fui contratada para ser pianista no Teatro Municipal de São Paulo. E aí eu fui pianista da Orquestra Experimental de Repertório por 3 anos e participei de umas montagens de ópera. Então, assim, aí se abriu um outro lugar, de uma outra experiência na minha vida que eu nunca tinha tido, que era de músico de orquestra e de pianista de ópera. Eu não tinha exatamente essa experiência profissional. Então aí eu mergulhei nisso e falei, bom, agora é isso. E me apaixonei completamente, assim, pelo repertório orquestral e pelo piano dentro da orquestra, que é uma coisa muito diferente do piano solista. E pela ópera, que é uma coisa que eu não tinha tido nenhuma vivência mesmo. E foi muito, muito importante, foi um período muito intenso. Eu não tive muito como pensar muito em outras coisas, assim. Então, eu fiquei nessa coisa desse trabalho mesmo, e me desenvolvendo. Aí, depois desse tempo, abriu o concurso para a Unirio de professor. E era música de câmara e recital. E aí, eu fiz o concurso, passei no concurso, vim trabalhar na Unirio. E aí que me veio essa coisa de, bom, agora que eu, né, virei uma acadêmica, estou na academia,
vou completar minha formação fazendo doutorado. Só que aí eu já estava num período meio diferente, assim, da minha vida, né? Então, morando no Rio, muito em contato com música brasileira, com, né, me aventurando em algumas improvisações e arranjos. E aí comecei a entrar em contato com uma outra Érica, pianista também, que tinha sido esquecida lá atrás. E aí esse meu trabalho de doutorado foi tomando forma, né? Eu fui orientada pela Lúcia Barrenechea, maravilhosa, que me ajudou muito na pesquisa, muito, assim. Sem ela teria sido muito difícil. Acho que eu não teria. Não. E foi um período muito legal, que eu cheguei a algumas conclusões legais, assim, para mim como artista. Então foi um trabalho bacana que eu desenvolvi, mas aí sim, já sendo professora e continuei dando aula, nem pedi afastamento, nada, eu fui fazendo tudo junto. E obrigada, alunos, pela compreensão. E aí é isso, então eu fiz o doutorado já sendo professora, uma coisa que foi muito legal também, porque a experiência na Unirio foi me ajudando também a entender esse, né, esse mundo acadêmico de uma, pela melhor parte que ele é, que eu acho que na Unirio a gente tem um corpo docente muito privilegiado, assim, são pessoas muito bacanas mesmo, muito interessantes. E aí foi isso. Então eu fiz o doutorado nesse outro momento e eu não pensava muito em fazer doutorado, não, antes de entrar na Unirio. Mas sendo professora, eu achei que eu precisava completar minha formação acadêmica para que eu pudesse fazer jus ao cargo, né? Acho que O seu doutorado foi sobre? foi sobre o disco Alma, do Egberto Gismonti. E aí eu cunhei o termo pianismo, né? Inventei uma definição usando como instrumento esse pianismo do Egberto, né, que tem uma mistura aí de influências eruditas, populares, brasileiras, sírio-libanesas, enfim, né, descendente. E, enfim, ele foi o objeto ali para que eu pudesse falar desse fenômeno que acontece quando a gente está tocando piano. Ah, e ela está disponível para quem quiser acessar. Está disponível online para quem quiser ler. Eu gostei muito, principalmente da primeira parte. Eu achei que ficou, que eu estou dizendo alguma coisa muito minha, então. E no doutorado, e buscar essa originalidade, né? Então, acho que foi um trabalho que eu estou muito orgulhosa de ter feito também. Quantas experiências diversas, né? Assim, Sim, passagens por vários lugares. E eu acho isso riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Tanto para você, né? E agora, você sendo professora, você acaba transferindo essas vontades, inclusive, nos seus alunos, né? Experimenta isso, experimenta aquilo, vai ali, vai lá, eu não espero é? que eles façam o que eles querem, mas não quero, eu não quero doutrinar ninguém, não. Mas eu gosto de abrir, sim, os horizontes, mostrar novos caminhos. Mas eu acho bom que eles façam o que eles querem no coração deles. Acho isso é o mais importante. O que que é o piano para você? O que que ele tem de especial para você? O piano é o instrumento, ele é um companheiro, ele é, é sério, ele é um companheiro. E é uma coisa muito privilegiada, eu acho que os instrumentistas têm, né? Que, enfim, cantores também, né? Que a gente tem a música. Mas o piano, ele é um companheiro, assim, pensando até nesses últimos anos aí que eu fiquei, nós todos ficamos, né? Isolados. Sem o piano teria sido bem complicado. Eu acho que o piano, ele dá uma alegrada, assim, ele tem um. É como se fosse um oráculo, ele te dá uma pergunta e também te dá respostas. Ele tem essa. É um segredo mesmo.
você entrar em contato, né? É um enigma. Você não sabe e ele te traz coisas que você não sabia sobre você e sobre, né? Ele traz coisas. Assim como você também pode perguntar, enfim, é um oráculo, é um companheiro, é um oráculo, é uma coisa meio mágica mesmo. Para mim, tá? Para mim é Eu acho que não é só para você, porque dizem que durante a pandemia o que teve explosão de gente querendo aprender a tocar piano, querendo pois fazer aula de instrumento. é um companheiro, é um pet, assim. Tem pessoas que você tem animais de estimação? E eu, não, não, só piano e plantas. Né? Plantinhas também são companheiras. Eu sinto que quando eu fico muito tempo longe, elas ficam tristes. Quando eu volto, elas ficam mais felizes. Enfim, Atualmente pra... você mora no Rio, eu moro no Rio. mas você está sempre por São Paulo também. Sim, eu tô sempre por São Paulo também. Eu sou de São Paulo, tenho muitos amigos, tenho família, tem projetos que eu tenho em São Paulo, que eu vou para ensaiar e para tocar também. E é pertinho, né? Rio e São Paulo tá sempre perto. Ainda bem. Como que você se divide, no sentido de organização de tempo, de estudo, sendo professora, sendo intérprete, sendo pesquisadora? Como que você faz essa gestão? Olha, fazendo. Eu sou muito focada. Eu sou muito focada. Eu faço uma coisa aqui, mas eu tô fazendo uma outra coisa ali. Para quem vê, pode parecer uma coisa completamente sem sentido. E assim, eu tenho lá meus métodos, né? Eu tenho minhas listinhas, eu tenho calendários de coisas, de deadlines, eu tenho mil. Eu sou a pessoa que é a rainha das listas e das pastas, eu adoro pastinha. Então, para cada projeto eu faço uma pasta. Eu sou muito organizada com o meu material. Meu material, se eu não estou com o material organizado, eu viro um caos. Então, material organizado, lista de coisas que. Mas não lista assim, tudo misturado. Lista, então, de coisas pessoais, listas de coisas da Unirio, lista de coisas do artístico, lista de coisas de pendências. Eu organizo muito essas coisas, assim, listinhas, pastas de material de trabalho, tempo também, eu coloco o tempo para eu fazer as coisas, então, tempo de estudo, eu coloco começo, meio e fim de estudo, pausa, pausa é muito importante. Eu vou tentando fazer o que eu posso, mas eu tento focar por prioridades também. Então, se eu tenho que nem eu tinha agora, tive um concerto no Oriente Médio. Então, aquela semana anterior, preparação, tal, eu estava viajando, estava em outro lugar, mas aí fui preparando, já fui preparando conforme eu podia, né? Estudando piano, escrevendo, pensando, ouvindo gravações. Eu faço lista de gravações às vezes que eu quero ouvir, focando. Eu sou muito focada. Se eu estou fazendo uma coisa, eu estou 100% aqui fazendo essa coisa. Daí eu mudei de coisa, eu tô na outra coisa. Isso ajuda. Agora, se você faz uma coisa pensando na outra, aí você se embanana. E às vezes tem esses momentos também. Eu tenho muita. Eu sou um pouco ansiosa, então, ultimamente eu tenho feito algumas meditaçõezinhas que me ajudam também a baixar a bola, assim, de quando tem muita atividade, é muita coisa mesmo, assim, que eu faço. Mas eu também sou um pouco isso, sabe? Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu sou um pouco isso, eu sou um pouco que eu gosto de estar dando aula e de estar preparando uma apresentação isso sou eu mesmo, não é que, sabe? É natural Ah, ser, não é forçado. não é, eu sempre fui meio assim. Eu sou meio assim mesmo, de fazer uma coisa aqui, outra ali, e, e vou fazendo assim. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo também como é esse fazer, né? E o que faz bem pra mim. Eu tenho pensado muito nisso. Isso aqui tá fazendo bem pra mim. Isso aqui não tá muito bem fazendo bem pra mim, então eu vou fazer meio equilibrar, né?
Eu tenho. Tentando sempre equilíbrio. Então, com o seu tempo, você também vai priorizando Eu, e equilibrando conforme a com prioridade. certeza, se eu tenho um concerto em 2024, não é isso que eu estou estudando agora. Eu estou estudando o que eu vou tocar o mês que vem. Mas se o de 2024, coisa muito difícil, muito. Ah, tô ali olhando, comendo pelas beiradas. Eu vejo um pouco, ouço uma gravação, né? Eu tento me inteirar do que eu vou ter que fazer, quanto tempo eu vou precisar, sabe? Eu não começo uma coisa de sem saber quanto tempo eu vou levar para resolver aquilo. E essa é a grande angústia do estudante, eu acho, que é quando você está descobrindo quanto tempo você leva para as coisas. Você acha que é um tempo maior e às vezes é um tempo menor, e às vezes você acha que é um tempo menor e é um tempo maior. Então, isso é uma angústia. E você acha que essa relação do tempo, ela é muito individual? Cada um vai ter o seu tempo. Sim, sim. E também melhora ou piora com o tempo, né? Tem coisas que eu sei que eu demoro mais do que outras pessoas, tem coisas que eu sei que eu vou mais rápido que outras pessoas, tem coisas que às vezes eu acho que dependendo dos momentos, determinados momentos eu vou fazer mais rápido, determinados momentos eu vou fazer menos rápido. É muito relativo, mas o tempo é muito importante para a gente saber se situar. É muito importante, muito mesmo. E isso que você coloca, acho importante porque para trazer o paralelo da comparação, da gente se comparar sempre com a gente mesmo, né? De para ir buscando entender melhor a gente e parar com essa comparação, por exemplo, né, pianista olhando o outro pianista, se comparando com os outros, querendo fazer às vezes as coisas no tempo que o outro fez, Ah, isso mas não é um tempo que funciona para a gente. Isso realmente é o mal do nosso tempo, né? Da gente, agora a gente tem disponíveis todas essas gravações, todos esses vídeos, e como não se comparar? Impossível. A gente vai se comparar. Mas é o que eu acho que a gente tem que levar para o lado do positivo é de conhecer como é que aquilo pode te ensinar a você fazer o seu melhor. Você, veja, você nunca vai ser aquilo, nem é objetivo disso, nada. Mas não de se comparar, mas de conhecer, né? Como é que é isso? Poxa, essa sonata ela é assim, então, meu Deus, eu não tinha ideia. Essa peça ela soa assim, uau, né? Então é um choque de realidade meio duro, é bem duro mesmo, quando você ouve uma coisa e está muito aquém da sua realidade, mas ao mesmo tempo é uma lição de humildade também, né? Da gente saber que é um trabalho grande até fazer, né? Um concerto de terceiro de Rachmaninoff. Entende? Assim, então eu acho que assim, lógico que não é para a gente não tem que ficar se comparando com ninguém, cada um é único e cada um tem uma coisa linda para oferecer para o mundo em forma de música. Eu super acredito nisso mesmo, de verdade. Mas é bom conhecer, é bonito a gente assim, saber, conhecer os pianistas, conhecer o repertório. Importante a gente saber e ter a humildade de sandálias da humildade, né? De bom, eu ainda. E uma coisa que eu sempre digo também, que eu acho que é muito importante, é que sempre vai ter alguém muito melhor que você e muito pior. Sempre! Pode ser qualquer pessoa, qualquer pianista. Então, essas coisas de comparação, elas são meio. Elas têm que. Pode ser usada de uma maneira produtiva, no sentido do conhecimento. Eu acredito muito nisso. Mas, se você leva pelo negativo, né? De ai, não tô nesse andamento ainda, putz, não sei. Aí começa a te dar aquele desânimo. Ai, não vou conseguir e tal. E às vezes você não vai conseguir mesmo naquele momento. Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Troca de peça, faz uma outra coisa que você consegue fazer bem. Depois você volta para aquilo. Eu acho que é isso, assim. Tem. Daí depois você vai ver que você nem queria muito mesmo aquela peça. A gente muda, a gente não é assim.
né? Não sei, eu não sou, eu mudo toda hora. Cada hora é uma coisa diferente. Você colocando isso, eu acho super interessante, porque eu lembro das aulas do projeto de extensão da Unirio, em uma aula particular que eu achei fenomenal, que você coloca vários trechos dos pianistas tocando a mesma peça Vamos. e como cada um reage, o corpo, como é diferente, a posição da mão, o movimento que eles fazem, andamento, num lugar puxa, no outro, né, dá aquela ralentada. E acho assim incrível essa ideia desse trabalho, né, dessa análise dos É a pianistas. comparação, é o que a gente, ai, não pode comparar. Eu acho que pode comparar se você tem um objetivo. Ah, que legal, vamos aprender como é que faz esse começo do concerto Tchaikovsky, que é a aula do Tchaikovsky, que é a famosa, né, que eu sempre dou, que é a minha aula de pianismos. E essa veio muito do doutorado. Assim, eu já estava meio que fazendo isso e no doutorado isso ficou mais claro, né? E eu acho que é legal, porque aí você vê um, vê dois, vê um pianista maior, vê um pianista menor, vê um pianista das antigas, um pianista super jovem. E essas comparações vão te trazendo para a realidade do que você, de repente, pode fazer a respeito daquilo. Então, eu acho super produtivo. Acho que é veja bem o que eu estou falando, hein, pessoal? Não é uma comparação de eu tenho que tocar igual, fulano, senão não tá bom. Não é isso. Se vocês fizerem aula, vocês vão ver que não é isso. Mas é porque você aprende. Você fala, nossa, se eu fizer assim com a minha mão, de repente vai me ajudar. Ou se eu não fizer isso com a minha mão que eu tô fazendo, também vai me ajudar, né? Essas coisinhas que a gente vai aprendendo com a experiência. E acho super válido, porque aí você começa a trazer para outras peças que você também está fazendo. Às vezes a sua referência musical, né? Ah, eu queria tocar igual esse pianista. Queria... E aí você tenta, não está resolvendo, você começa a buscar outras referências, como você sugere nessa aula, e é exatamente isso, né? Posição da mão às vezes podia ser diferente, já vai resolver, a sua postura também. Então, nesse sentido da comparação, realmente, mas não se comparar para se colocar lá embaixo, de Não, jeito não nenhum. precisa. É para conhecer. É que é duro às vezes mesmo. É duro. É duro. Você vê uma gravação e você fala, nossa, eu nunca vou tocar desse jeito. Inacreditavelmente rápido e limpo e você fala, "Ah". É duro. É porque é muito trabalho mesmo, mesmo. E aí a gente vai se dando conta do trabalho que é fazer, né, também. Acho que é mais isso mesmo. Que conselhos você daria para quem está interessado em ir para uma graduação em piano, ou quem já está na graduação, pianistas em geral? Pianistas de graduação, assim, Uhum. conheçam muito repertório, só repertório pianístico, conheçam repertório musical e não só repertório de música clássica, repertório nosso de música brasileira, de world music, de outros instrumentos, de outras músicas, de outras civilizações, né? Conheçam, ouçam música. Acho que esse é o principal conselho. E estudem com metrônomo. Brincadeira. Você ainda recebe? Gosto de acabar com a piada, eu não consigo. Mas é que eu acho que, assim, eu digo do metrônomo, não daquela coisa. Mas o metrônomo ele te situa, né? Se você, o metrônomo bem usado, ele te situa em um lugar ou no outro, né? Essa coisa de ficar tocando desesperado para ver se sai, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Acho que é isso, né? Um bom estudo de metrônomo com uma maneira e ouçam muita música. Fiquem ouvindo música. O som tem que estar na cabeça. Você ainda recebe para aqueles que estão ingressando na graduação perguntas como: ai, quanto tempo eu devo estudar piano por dia? Quantas horas eu devo ficar no instrumento? Ainda tem isso? O pessoal ainda chega com essa abordagem? Sim,
E aí é relativo, tem gente que vai querer estudar mais, que vai estudar menos, né? O Rubinstein estudava 1 hora por dia. Mas assim, em geral, daí quando a pessoa está completamente perdida, eu dou um know-how. Ó, mais ou menos esse tempo você faz isso, mais ou menos esse tempo você faz isso, todo dia, um pouquinho, um basicão, assim, importante a gente passar para a pessoa que ainda não se conhece muito bem, né? Mas Uhum. Aí você dá um norte, como professora, você dá um eu, norte para ela tá, poder ter. eu tento ajudar, mas às vezes aí o aluno tá naquela período que ele aí, não, mas então ontem eu estudei 8 horas. Aí chega tudo com o braço doendo na aula. Ai, não sei o que aconteceu, meu braço tá doendo. Então, você não fez pausa, né? É um pouco isso, tá muito ansioso, tá estudando muito duro. Então, né, é isso. Tudo é com equilíbrio. É como é uma sementinha e você vai regar. Você não sabe que horas vai sair uma árvore. Você não sabe. Você continua com muita resiliência e paciência em busca dessa música que está na sua cabeça. Isso que eu acho importante, né? Não é uma coisa assim. Olha, uma pessoa escreveu aqui, deixa para estudar na véspera. Deus me livre, não faz isso. Isso aí é um castigo que você faz com você mesmo. Não façam isso. Começa antes, para poder começar tranquilo, sabe? Não é para começar desesperado, para começar tranquilo, ouvindo, enfim. Ouvir é muito Você, sim, ouvir é muito importante. Você, para os alunos da graduação, você estabelece metas de, sim, eles têm um repertório a tocar, acredito, né, a apresentar, mas eles, o braço doendo, o pessoal tá se divertindo aqui o Thales. nos comentários. Na véspera não, na hora sai. Aí estuda 8 horas antes da aula, né? Um dia antes para fazer sair na hora da aula. E depois para com a gravação, né, gente? Não vão fazer isso, né? Não vão. Aí não vai funcionar. Fala, querida. Eu até me perdi no que eu ia perguntar. Era alguma do pessoal, graduação, fugiu. Você estava falando sobre se eu faço alguma meta para eles, né? Do que eles têm que aprender a cada semestre. Era isso, não era? Porque assim, de tempo de preparo de peça, era isso que eu queria te perguntar. Olha, Se tem um tempo de preparo que é estabelecido, se com a maturidade fica mais fácil da pessoa entender e com a experiência, quanto tempo ela vai levar para preparar uma peça? depende da peça. Queria que você comentasse. Depende da peça. Preparar 110 de Beethoven, eu demorei 1 ano. Eu sempre digo esse exemplo. Eu demorei 1 ano para aprender aquilo. É sério, é real, né? Como dizem atualmente, né? O que eu faço geralmente é o seguinte: a gente tem um plano de repertório que ele é um plano da graduação, que ela demora 4 anos, né? Então, a cada semestre, a gente vai escolhendo algumas das peças que estão nesse plano, mesclando algumas mais fáceis com algumas mais difíceis, algumas mais longas com algumas mais curtas. Eu tento mesclar isso para ficar um pouco, para ficar estimulante, né? Se a gente ficar só com aquelas peças longuíssimas de 40 minutos e aí nunca acaba de acabar as peças, o aluno vai se desestimulando. Então eu tento intercalar com algumas coisas, né, menores, algumas coisas mais desafiadoras, menos desafiadoras. Então a gente vai fazendo isso. E aí, óbvio, começa sempre um pouco mais lento nos primeiros semestres. Os alunos demoram um pouco mais para preparar, o que é normal, eu não tenho a menor ansiedade. E depois começa a engatar uma terceira, começa, né, a entender o jeito de montar o repertório. E isso é um processo, tem alguns que vão mais rápido, alguns que vão menos rápido, e aí a gente vai sentindo, na verdade, é uma parceria, né, a graduação, né? Não é uma imposição. E aí a gente vai sentindo, aí eu falo, ó, então a gente vai pegar uma peça agora mais leve para você, né, finalizar alguma coisa e apresentar, que é importante também.
Então, não, agora a gente vai pegar uma coisa mais desafiadora, mais difícil, nem que demore, tá? Você vai ficar aqui. Então, é isso, a gente vai conversando caso a caso e cada momento também para ir sentindo o que cada um precisa, o que cada um pretende desenvolver. E tem um aluno agora que está muito querendo ir para o campo da ópera, então a gente vai começar a colocar mais música de câmara no repertório pianístico, porque daí eu também, sabe, a gente também já vai direcionando para esse profissional. Então, é uma uma tela em branco. A gente vai montando esse programa, né? De acordo com o aluno. Isso, de acordo com o aluno. E aí o curso ele pede, né, sei lá, 4 estudos, 4 sonatas ao longo de tudo. E a gente vai tentando cumprir tudo isso, mas também tentando atender ali as demandas de cada estudante. Perfeito. E aí eu aproveito para te perguntar. Você lançou um álbum em 2021, Stravinsky, Hermeto, Gubaidulina. Gubai- É esse o nome? Isso, Sofia Gubaidulina. Quanto tempo você. Eu queria que você comentasse sobre todo o processo. E já que a gente está falando de tempo, a partir do momento que você decidiu o repertório e tudo mais, quanto tempo você levou para preparar, né, esse CD? Ele é feito com transcrições, pelo que eu entendi. Eu fiz as Me corrija se eu estiver. Isso, então tem mais esse exatamente. Queria que você comentasse com a gente. Bom, esse foi um projeto que foi encomendado por esse selo, que é a Rocinante, é uma gravadora, e eles fazem vinis. Então, não tem um CD, não, é um vinil e que também está disponível nas plataformas digitais. E aí a minha ideia era, desde o início, de realizar transcrições, de não sabia ainda do que. E aí a gente foi para Stravinsky. Então, aí, a partir de Stravinsky, aí um dos produtores, o Bernardo Ramos, sugeriu também essa peça do Hermeto Pascoal, Série de Arco, que eu amei, que era uma peça para Big Band. As outras do Stravinsky eram para ensemble de sopros, violão, e, enfim, tudo. Agora eu não estou exatamente na cabeça. Mas enfim, eram ensembles que acho que até tem alguns que tinham piano, alguns que não, mas que foi essa ideia de fazer isso soar no piano. Então, essa era a ideia do álbum original. E aí, quando eu comecei a fazer as transcrições, eu vi que o trabalho que eu tinha arranjado para mim era bem grande. Né? Então, apesar de algumas canções do Stravinsky, elas têm 50 segundos, por exemplo, a segunda do ciclo de canções japonesas, puxa, eu demorei uns 3 meses para montar aquilo. São 50 segundos, mas para eu realmente tocar aquilo mesmo, tocar, eu demorei ali uns 3, 4 meses. Porque aí é isso, aí experimenta, faz uma instrumentação aí não entra na mão, aí você passa uma voz da mão direita para a mão esquerda, então você estuda tudo de novo para ver se vai conseguir. É um processo muito longo, mas muito interessante, porque é quase uma reescritura daquela música. E no piano ela ganha um outro sentido também do que ela foi gravada, né, com aquele outro grupo. Então foi isso. Então eu fiquei no Stravinsky e no Hermeto e fiquei malhando. Fiquei lá nesse exercício de escrever, experimentar no piano. Experimentar no piano, tentar escrever. Foi nascendo, e aí foi nascendo, foi vindo. E aí eu falei, gente, então, esse é o lado A do disco, né? Só isso era 20 minutos. Eu já tava assim, gente, é difícil. Então, esse é o lado B. E aí o Silvio teve essa grande ideia de colocar a peça da Gubaidulina, que se chama Brinquedos Musicais, e que, ao meu ver, é o contrário, né? É uma experimentação de outros sons no piano feitos por ela. Então, achei que tinha tudo a ver e ficou muito bom, assim, tocar aquelas coisas juntas, fez o maior sentido para mim. E aí, Gubaidulina eu preparei um pouquinho mais rápido, né? Porque tudo escrito, então, viu, pessoal? O caminho pode ser pior.
tudo escrito, então, nossa, maravilha. E aí foi isso. Então, acho que eu comecei em agosto de 2020 o projeto mesmo, comecei a escrever e comecei a experimentar as canções japonesas, depois as russas, e a série de Arco e a Gubaidulina. E aí a gente planejou para gravar em fevereiro de 2021. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses. Aí chegou no começo de fevereiro, começou de novo o Covid a atacar e tava meio chato, então vamos jogar para abril. E aí eu ganhei mais 2 meses. Então foram 9 meses de gestação. Foi isso. Foram 9 intensos meses. Que no meio desses 9 meses eu também fiz concerto na Sala Slemmerelles com todas as notas de Beethoven. Opus, não todas, Opus 2, foram três sonatas do Opus 2 de Beethoven. E um concerto com a Priscila Rato, também de outras 3 sonatas para violino e piano de Beethoven. Então, foi tudo em paralelo. Fui fazendo e tocando, né? Beethoven, Stravinsky. Stravinsky, Hermeto, Beethoven. Agora eu vou focar no Hermeto. Aí eu dei um gás no Hermeto. Aí beleza, adiantei. Então agora vou voltar pro Beethoven porque agora vai na frente. Entendeu? Eu fui fazendo isso. Foi o jeito. E, né, foi ótimo porque não tinha mais concerto, não tinha nada. A gente estava naquele buraco assim que não sabia quando é que ia melhorar. Então eu fiz isso. Nesse momento eu fiquei com o meu companheiro. Deu para se dedicar, né? Focar nessa parte, não tinha parte dos concertos. Mas falando em concertos, agora em outubro você vai fazer concertos. Em outubro, eu tenho dia 29 de outubro, eu tenho um concerto no Teatro São Pedro, de São Paulo, com a Manuela Freua. A gente vai participar de uma série de recitais em homenagem à Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna ontem, hoje e no futuro. A gente vai fazer um recital só de... Então, estou muito empolgada para fazer esse recital. Vai ter uma estreia, inclusive, da Clarice Assad, que a gente vai fazer. É uma estreia de um ciclo de canções. E no dia 2 de novembro tem um concerto aqui no Rio com a Sinfônica Brasileira, que eu vou tocar o concerto de Ravel. Hum. Tô super feliz. Então, dia 29 de outubro em São Paulo e em novembro no Rio. Novembro no Rio, isso. Acho que são essas Dia duas 2. datas que eu tenho pela frente agora. Dia 10 agora de outubro tem alguma coisa ou não? Dia 10 tem um bate-papo, na verdade. A Léa Freire, maravilhosa, minha mestra suprema, é, foi feito um filme sobre ela e eu participei do filme, que já foi lançado e nesse dia vai ser exibido nesse cinema lá em São Paulo e a gente vai estar lá para falar um pouco sobre o filme e falar sobre mulheres da música também. Então, eu não vou tocar, vai ser mais um bate-papo, mas é por isso que está na minha agenda. Eu coloquei agora porque confirmou hoje também. Então, eu não estava com essa data na cabeça, mas essa não é um concerto, ela é uma data da exibição desse filme, que ficou lindíssimo. Recomendo muito que vocês vejam. Qual que é o nome do filme? O filme é A Música Natureza de Léa Freire. Ou Léa Freire A e a Música música. Natureza. É alguma coisa assim, com esse. Mas tem ali no perfil dela do Instagram, que é o Léa Maritaca, provavelmente tem coisa sobre o filme. Vou publicar aqui, aí depois eu vou deixar na descrição para o pessoal. É música Ah, natureza. Música natureza, como se fosse uma palavra só. tá. Mas tudo bem. Eu queria que você comentasse um pouquinho do projeto de extensão da Unirio, que eu amo de paixão. É um grude aquilo, né? A gente fica. O projeto de extensão ele foi criado pela Lúcia Barrenechea e o Ronald Silveira, acho que foi em 2012. E eles estavam com essa ideia de ter um espaço para poder falar de piano e para trazer um público de fora da universidade, né, para fazer realmente um trabalho de extensão. E eu entrei em 2013, eles me convidaram para participar. E aí a gente, enfim,
Tem feito, vai fazer 10 anos agora, né, o projeto. Uau! Tem. O ano que vem, grandes comemorações de 10 anos do projeto. E, na verdade, acho que esse ano, porque é 2012 que ele foi, que eu entrei vai ser 10 anos, mas olha, que gancho que eu esqueci, hein? Mas enfim, a gente começou, então a gente, né, presencialmente se encontrava lá todas as quintas com alguns alunos executantes, os nossos alunos de graduação assistiam às aulas e faziam relatórios. E aí, no período da pandemia, foi essa maravilha que aconteceu com o projeto nesse sentido, porque a gente teve um público enorme, mais de, olha, somando todos os semestres ali, umas 300 pessoas que foram acompanhando todas as aulas e, e usufruindo ali dos nossos encontros, né? A gente sempre fala sobre piano, sobre repertório, sobre estratégias de estudo, leitura à primeira vista, então todos esses múltiplos assuntos sobre piano, sobre música. E, enfim, a gente contou com a professora Marina Spoladori, que agora pediu afastamento para o doutorado, mas ela ficou com a gente há alguns anos. E aí, em 2020, a professora Maria Tereza se juntou a nós. E aí ficou por enquanto é esse trio aqui. Eu, Maria Tereza e Lúcia, levando aí o projeto. Esse semestre a gente vai fazer presencial, mais presencial mesmo do que online, porque a gente precisa voltar, a gente está ainda também, né, nessa coisa dessa volta, em algumas atividades Hum. online, mas a maior parte delas presencial mesmo. Focar no presencial, mas algumas coisas vão Por, ser disponibilizadas online. por enquanto, mas assim, a gente está fazendo algumas transmissões pelo Instagram do projeto também, né, que é @piano extensão, para quem não conhece. Sigam a gente lá, que sempre tem coisa boa, sempre tem muitos eventos. No final do ano a gente vai ter um encontro presencial de professores de piano, que é o que a gente sempre fez todo ano, a gente adora fazer. Vai ser no dia 11 de dezembro. Já estou dando uma informação aqui em primeira mão. E é Já, isso. só seguir. Eu acho importante, porque eu senti que o projeto, conforme eu ia assistindo às aulas, eu via que tinha muito professor, professora de piano que estava distante, que já não estava conseguindo mais ter esse contato e essa troca com outros professores, com outros pianistas. E aí o projeto veio e trouxe tudo isso, né? Então a gente podia estar junto ali, ouvindo a opinião de outras pessoas sobre o mesmo assunto, achei extremamente enriquecedor. Não, E três mulheres, num meio que às vezes é tão masculino, não vou falar machista, mas é, tendo três mulheres ali como referência, acho muito, muito, muito importante. que bom que vocês aproveitaram bastante. É isso aí mesmo. Eu queria que você nos indicasse Um livro, um livro assim que você acha que todo pianista deveria ler. olha, um livro que todo pianista deveria ler é o Guia de Pedalização do Joseph Banovets. Banovets se escreve com W-E-T-Z no final. Esse é um livro assim que ele vai te dar ali todos os exemplos existentes de pedalização possíveis em 1000 repertórios. E é um livro muito legal, muito objetivo, tá em inglês, mas é um livro que eu gosto muito, que me abriu muito a cabeça. Acho que é isso. E uma gravação Uma gravação. que você pode ser sua, mas ou um disco que te marcou muito, algo que te impactou muito. Alma do Egberto Gismonti. Pronto. Eu queria que você falasse suas redes sociais para quem ainda não te segue, quem te conheceu hoje. Você tem YouTube, tem Instagram? Conta pra gente. Eu tenho YouTube, mas eu sou devagar no YouTube. Confesso que para mim não vai muito. Eu ponho algumas coisas, alguns vídeos meus lá, mas não é uma coisa assim que eu fico alimentando. Eu,
Eu alimento mesmo é o Instagram, Érica Ribeiro Piano, e Facebook também, que é o meu perfil pessoal. Tem uma página também de artista, porque eu já atingi lá o número de amigos, Érica Ribeiro também. Uhum. É por aí que eu vou ali sempre lançando as coisas que eu tô fazendo. Então, quem quiser acompanhar, concertos que eu vou fazer, gravações, novos trabalhos, vai por aí, vai pelo Instagram e pelo. E eu tenho um site também, que é www.ericaribeiro.com, que ali tem um pouquinho da minha biografia, dos meus discos, fotos de alguns momentos especiais, um pouco de imprensa, enfim, um pouquinho mais sobre minha trajetória ali mesmo. Então é isso. No seu Instagram a gente consegue acessar também, né? Site. Através do Sim, link aqui, tem- a gente acessa o site, por Spotify, isso que eu sempre passo YouTube. Então, isso. Eu sempre passo o Instagram porque ali tem tudo. Aí já tem também o meu perfil de artista no Spotify. Então no Spotify dá para me encontrar as coisas que eu gravei recentemente. Aquele Linktree ali tem tudo. Tem o site, tem matérias, tem coisas. É isso. sigam a Érica, entrem no link que vocês vão ter acesso a todas as informações. Érica, muito, muito, muito obrigada Imagina, por essa entrevista. Foi muito gostoso, muito divertido. Amei. Muito obrigada mesmo. imagina, obrigada pelo convite, né? Uma conversa assim mais descontraída mesmo, né? Mas é muito bom falar com você e com vocês que eu não estou vendo aqui. Mas Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a professora Érica, fiquem à vontade. Se vocês não conseguiram perguntar agora, quiserem mandar diretamente para ela, ó, Thales. ah, Adoro tá, você, te Érica. amo Linda. também, maravilhosos, adoro vocês também. Muito obrigada, pessoal, por essa entrevista, estarem aqui com a gente. Obrigada, professora Érica. Espero revê-los todos no próximo mês de outubro, na nossa próxima live. Sigam a Érica e continuem aqui com a gente. Muito obrigada, obrigada, Frites, por esse espaço, por nos proporcionar esse momento. E é isso, até a nossa próxima live. Até. Tchau, Tchau, tchau. gente, até mais. Obrigada.